Nessa aula eu quero falar para você sobre os 3 eixos de Michel Foucault, sobre como a obra dele é dividida pelos comentadores, pelos principais estudiosos e com bastante razão em 3 eixos. Veja bem, não são 3 fases. 3 fases daria a impressão de que existe uma fase, ele deixa ela de lado, ele começa uma outra fase completamente diferente, deixa de lado e começa uma outra fase completamente diferente, deixando as outras de lado. 3 eixos porque eles se articulam entre si. Então, existem motivos para a gente dividir em 3 eixos, mas também existem motivos para a gente ver que eles estão de certa forma ligados, que eles de certa forma dialogam entre si e que não é tão simples assim. Então vamos lá. Vamos para alguns conceitos. Quando Foucault está fazendo filosofia, ele não joga o jogo filosófico tradicional de buscar, através da razão, alguma verdade, argumentar então por que isso seria verdadeiro, tentar excluir os argumentos anteriores, mostrar que eles são contraditórios ou inconsistentes e mostrar que na verdade ele está de acordo com a verdade tal como ela se encontra na razão. O que Foucault faz? Foucault diz que ele vai fazer uma arqueologia, num primeiro momento. Como é que a gente poderia entender a arqueologia? Veja bem, é o método que busca compreender como um saber vem a ser o que ele é. Como um saber vem a ser o que ele é. Não é se esse saber é verdadeiro ou falso, não é se ele é consistente ou inconsistente, é quais são os processos necessários para que tal saber venha a ser institucionalizado, a compreendido, a reconhecido e legitimado como um saber. Existe uma história para isso, Foucault eventualmente faz a história de alguns saberes. Está entendendo? Ele está buscando a possibilidade de existência de um saber, de uma verdade. Não saber se isso é verdadeiro ou falso. O que não quer dizer que não possa ser verdadeiro ou falso. Não é isso que ele está dizendo. Então o que ele está fazendo é a história das condições históricas de possibilidade de um saber. Para isso, ele usa nesse primeiro momento, nesse primeiro eixo, o conceito de discurso. Eu gosto da definição da Judith Revel. O discurso geralmente designa, na obra de Foucault, um conjunto de enunciados que podem pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, a regras de funcionamento comuns. Então, veja bem, é um pouco a lógica que tal discurso obedece. E essa lógica lhe permite, essa série de regras, lhe permite então ser tido como legítimo e verdadeiro dentro de um contexto que aceita essa série de regras. Esses são os termos que Foucault usa nesse primeiro eixo. O segundo eixo, Foucault vai trocar o termo arqueologia pelo termo genealogia, que, veja bem, não abandona completamente a arqueologia. A genealogia é um conceito posterior na obra de Foucault, mas, como já dito, não representa necessariamente uma ruptura com o método arqueológico. Os pressupostos básicos continuam válidos, porém Foucault busca ir além, talvez por uma possível influência da arqueologia, talvez apenas por uma mudança de foco e interesse. Eu estou citando aqui a minha própria tese, mas veja bem, o que é esse ir além? É incluir não só o discurso, não só aquilo que é dito, mas as relações de poder envolvidas para que esse próprio saber venha a ser tido como reconhecido como legítimo, como verdadeiro. Então ele vai dizer que ele está incluindo agora as práticas não discursivas. Se a arqueologia se concentra nas práticas discursivas, a genealogia se concentra nas práticas discursivas e nas não discursivas. Isso faz com que ele traga o conceito de dispositivo, que é muito importante. Eu vou voltar nele várias vezes, porque ele acaba parando de usar o conceito de arqueologia, de discurso, embora em momento algum ele renegue os termos. Então também tem aquela discussão se ele está realmente substituindo um por outro, ou se ele perdeu o interesse, se a arqueologia e a genealogia são uma ruptura de verdade, ou se como se fosse um melhoramento da outra. A ideia de que é uma ruptura existem pessoas que defendem, mas a ideia de que existe certa continuidade é maior, é mais bem aceita. Existe até autor que usa o termo arqueogenealogia, que é um termo que Foucault nunca usou, mas para fazer menção ao conceito de arqueologia e genealogia nas análises Foucaultianas. Mas, ao meu ver,
o termo genealogia ele já engloba toda a arqueologia e vai mais além quando insere as práticas não discursivas, as relações de poder, ou como ele gosta de falar, o dito e o não dito. Então vamos entender o que é um dispositivo. Através desse termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Isso aqui está sobre a história da sexualidade, localizado no livro Microfísica do Poder, tá? Uma definição muito importante. Então tudo, instituições, leis, moral, todas essas coisas que a gente vê circundando na sociedade, elas se unem em algum momento com alguma lógica, através de certas regras, e estabelecem o que a gente tem um dispositivo. Esse dispositivo ele tem uma estratégia, ele tem objetivos, embora, lembrando, o estruturalismo de Foucault, ele é uma estratégia sem sujeito, ele não foi criado por ninguém, pelo contrário, né? Dentro das leis tem os indivíduos que estão envolvidos com as leis, os indivíduos que estão envolvidos com a moral, com as instituições. Então é um monte de subjetividades que, porventura, vão constituir esse dispositivo. E daí esse dispositivo ele pode ser analisado, ele pode ser estudado genealogicamente, pode ser feita a história dele, a história das condições de possibilidade, como que isso veio a ser possível, por que existe esse dispositivo e não outro, por exemplo. Para Foucault poderia, né, é contingente, é arbitrário, poderia ser diferente. A história da humanidade poderia ser diferente, mas por que ela é assim hoje? Essa é uma tarefa extremamente filosófica. Se o discurso se refere às verdades ditas em uma determinada época, que obedece a uma série de regras, fazem parte do aquário conceitual naquele momento, o dispositivo também diz respeito ao não dito, aquilo que está presente nas práticas sociais, mas muitas vezes de maneira inconsciente, sem que seja necessário qualquer tipo de tradução linguística. Não precisa tá traduzido linguisticamente algo para que ele faça parte das relações de poder. Pelo contrário, às vezes aquilo que não está traduzido, aquilo que não está visível é o mais importante na relação de poder. O poder, quando ele consegue se tornar invisível, ele atingiu um grande sucesso. Quando o poder vira senso comum, quando as pessoas falam, isso é bom senso, ou quando alguém se choca porque você está acontecendo alguma relação de poder, se sente afetada pessoalmente, chocada, horrorizada, quer dizer que essa relação de poder é muito bem sucedida. Mais do que aquelas que a gente está discutindo, debatendo, contestando, e está todo mundo debatendo e contestando. Essas são as que estão, né, naquela questão de vai ou não vai. Mas existem relações de poder que já foram. E que até hoje, a contestação dela, quanto mais enraizada num dispositivo, mais difícil. Daí o Paul Veyne, quando vai escrever sobre Foucault e falar sobre o dispositivo, ele vai dizer: quando desabam a escravidão e todo o dispositivo legal e mental que a sustenta, desaba também a sua verdade. Então a escravidão já foi verdadeira. Já foi verdadeira para os indivíduos que estavam dentro de um dispositivo que sustentava legalmente, sustentava mentalmente, e a gente precisa entender quais são as relações que nos permitiram, de certa forma, nos emancipar desse dispositivo. Não é a abolição da escravidão. A abolição da escravidão já é certa consequência do desabamento desse dispositivo, que inclui inúmeras outras relações de poder. Esse desabamento dessa verdade, que serve de verdade em um momento, que não só não serve de verdade, como um absurdo chamá-la de verdadeira, legitimá-la hoje em dia. As relações podem mudar, as relações estão sempre em diálogo. Então esse absurdo pode, a batalha não está ganha. Esse absurdo pode voltar a deixar de ser absurdo em algum momento, se a gente permitir as relações de poder, os dispositivos que o sustentem novamente. A gente já falou do primeiro eixo, o eixo arqueológico. Segundo eixo genealógico. Existe uma certa mudança de metodologia filosófica, de análise de fenômenos e de acontecimentos. O terceiro eixo é o eixo da ética. Não é bem uma mudança de metodologia. No eixo da ética, Foucault continua fazendo uma genealogia. A gente fala que muda o eixo porque muda os interesses. Se no segundo eixo Foucault está falando sobre poder,
sobre aquilo que nos sujeita. No terceiro eixo ele vai voltar para os gregos, ele vai falar de cuidado de si, estética da existência, práticas de si. Ele vai pensar um pouco mais não só naquelas relações de poder que nos sujeitam, que nos oprimem, mas em relações de poder pelas quais a gente poderia se libertar, pelas quais a gente poderia ser mais livre, pelas quais a gente poderia construir outras relações de liberdade. Por isso que a gente fala que existem 3 eixos. Então vamos lá, vamos sistematizar esses 3 eixos. Qual que é a primeira parte da obra que trata de arqueologia? Primeira obra de Foucault. Na verdade, segunda obra, isso aqui é a tese de doutorado dele, ele tem uma obra antes que é Doença Mental e Psicologia, ele meio que renega a obra, enfim. A primeira... Eu vou tomar aqui como a primeira obra. Eu nem li a primeira obra oficial de Foucault. Por muito tempo ela era rara, inclusive. História da Loucura, 1961. Segunda obra de Foucault, O Nascimento da Clínica, 1963. Terceira obra de Foucault, ainda no primeiro eixo, As Palavras e as Coisas. Certo? Essa obra deixou Foucault, já estava meio famoso por causa da História da Loucura, essa obra deixou Foucault oficialmente famoso. Quarta obra, Arqueologia do Saber. Essa é uma obra onde ele vai falar de arqueologia, na verdade onde ele vai tentar entender, ele mesmo explicar também para as pessoas com quem ele estava dialogando o que ele tentou fazer. Então é uma obra onde ele tenta explicar o que seria essa tal de arqueologia, o que seria essa metodologia dele. É uma obra bastante confusa e não sou nem eu que estou dizendo, é o Paul Veyne, um dos melhores amigos de Foucault. Então a gente fecha aqui o primeiro eixo de Foucault, que é o eixo do saber, que é o eixo da arqueologia. Segundo eixo, o eixo do poder. Arqueologia do Saber, 1969, tá, gente? Segundo eixo, Vigiar e Punir, 1975. História da Sexualidade, volume 1, 1976. Existe um momento central na vida da França que é maio de 68, que é o momento que toda a França se torna mais politizada. Eventualmente eu vou falar sobre maio de 68. Foucault nem estava na França nesse momento, ele estava na Tunísia, mas ele é central para a divisão do próprio pensamento francês. A política acaba se tornando mais relevante. Então Foucault vai se tornar, a partir da década de 70, um pouco antes, mais politizado. Ele vai dar aula em Vincennes também, que vai ser... que uma universidade estava se formando naquela época, ele estava rodeado de pessoas politizadas, tem greve, tem um monte de polêmica, tem tentativa de censurar, ele vai se posicionar defendendo os professores, inclusive ele mesmo. É bastante interessante que antes disso, até de maneira injusta, mas antes disso Foucault não era visto como alguém que pensava tanto a política, embora existisse militância. Ele ficou 3 anos, de 50 a 53 no Partido Comunista, mas ele não ia às reuniões direito, ele nunca se identificou como comunista. O próprio Althusser vai dizer que ele tinha certa dificuldade com o partido, porque o partido era homofóbico na época. Estamos falando de 1950, então, né? Então, existe a partir da década de 70, que é inclusive quando ele entra no Collège de France, que é a maior instituição de pesquisa da França, que ele vai ter, então, essa guinada política onde Foucault... nas suas obras está extremamente politizado. E começa os cursos no Collège de France, que eu vou falar isso em outra ocasião sobre eles, aqui eu estou me focando nas obras, mas então importante ressaltar, né, as 2 principais obras aqui e vários outros cursos, bastante coisa interessante: O Nascimento da Biopolítica, Segurança, Território e População, Em Defesa da Sociedade, coisa muito interessante, tá? Nessa fase da genealogia. Terceira fase, a fase da ética. A gente tem, então, História da Sexualidade, volume 2, O Uso dos Prazeres, e História da Sexualidade, volume 3, O Cuidado de Si. Ambos publicados em 1984, o ano em que Foucault faleceu. Também tem curso publicado, que A Coragem da Verdade, O Governo de Si dos Outros, Hermenêutica do Sujeito, tudo que diz essa fase da ética, onde Foucault estuda os gregos, ele vai estudar Sócrates, ele vai estudar os cínicos, enfim, bastante coisa interessante que remete a essa terceira fase de Foucault, que é a fase da ética.
Existe também a História da Sexualidade 4, está publicado agora em francês. Eu não comprei ainda o livro, não li ele, então não vou opinar sobre ele, mas possivelmente estaria inserido nessa terceira fase da ética também. Se eu não me engano, o nome é Os Prazeres da Carne. Ele vai falar de cristianismo, etc. Espero que isso possa orientar. Essa divisão, o próprio Foucault, em alguns cursos, ele vai fazer. Ele vai dizer que ele divide o pensamento dele em 3 períodos, né? O primeiro eixo, estudar primeiro o eixo da formação de saberes, foi o que procurei fazer, em particular acerca das ciências empíricas do século 17 e 18. No segundo domínio, então, que é o domínio do poder, ele vai dizer: estudar as técnicas e procedimentos pelas quais se pretende conduzir a conduta dos outros. Veja bem, conduzir a conduta dos outros. Ele está falando de poder aqui, ele está falando de política. Terceiro eixo, que é o domínio da ética, o domínio da subjetividade, o domínio da relação de cada um consigo próprio e como nos constituímos como sujeitos da ação moral sobre nós mesmos. Então, citando Foucault, enfim, em terceiro lugar, tratava-se de analisar o eixo da constituição do modo de ser do sujeito. E aí o deslocamento consistiu em que, em vez de se referir a uma teoria do sujeito, pareceu-me que seria preciso tentar analisar as diferentes formas pelas quais os indivíduos é levado a se constituir como sujeito. O sujeito não está pronto, o sujeito se dá nas relações de poder. Já tivemos aula sobre isso. Daí agora a gente começa a entender, poder ler Foucault, e quando ele fala que ele se recusa a uma teoria do sujeito, ele está tentando entender as diferentes formas pela qual o sujeito é levado a se entender como sujeito e se constituir como sujeito, a coisa começa a ficar mais clara. Então agora a gente tem não só certo arsenal teórico para entender um pouco mais de Foucault, para começar a pensar em ler alguma obra, algum artigo. A próxima aula eu vou falar sobre um artigo de Foucault, que daí já fica sugestão de leitura. Então aguardem. E espero que tenha servido para alguma coisa, espero que vocês pensem. Eu particularmente estudo a segunda e a terceira fase de Foucault, porque meu doutorado foi em filosofia política e ética, então me diz mais respeito. Eu tenho leitura da primeira fase das obras, tenho certa compreensão, inclusive considero a parte mais difícil de Foucault. É curioso como as 4 primeiras obras são mais difíceis do que as 4 últimas, e mais difíceis do que os cursos no Collège de France e as entrevistas, etc. A arqueologia do poder e as palavras e as coisas mesmo está entre as coisas mais complexas que Foucault já escreveu, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, de curtir a página do Facebook, ativar o sininho, comentar. A aula de hoje foi meio pesada, né, gente? Mas aos poucos a gente vai construindo esse saber necessário para poder ler Foucault. Boa noite.